bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Enquanto a nossa turma vai entrando, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Aí de onde você estiver, feche os seus olhos, com muita gratidão no seu coração. Eleva os seus pensamentos ao Senhor. Quando eu falo eleva os seus pensamentos ao Senhor, nesse momento, comece a pensar somente em Deus. Que Ele seja o nosso único pensamento, que Ele seja a nossa única razão, que Ele seja o único a ocupar os nossos pensamentos. Amém? Vamos começar o nosso dia agradecendo a Ele e pedindo para que Ele possa conduzir o nosso dia. Feche os seus olhos aí onde você está. E fala, Pai, vem aqui. Não sei se você está no trabalho, se você está no carro. Se você está no carro, você vai fechar o olho não, tá? Dirigindo não. Deus te abençoa. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos permitiu acordar. Nós queremos, Pai, nesta manhã te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela graça e a misericórdia do Senhor que se renovou na nossa vida nessa manhã. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo, Pai amado, que fazemos que ofende a tua santidade. Em nome de Jesus, Pai, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica o nosso ser. Eu peço, Pai amado, que o Senhor conecte o teu espírito com o nosso espírito nesta hora, que nós possamos mesmo sujeitar, Pai, o nosso espírito ao teu espírito, que o nosso espírito governe sobre a nossa alma e que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, Pai, e que possamos estar muito bem ajustado com o reino de Deus. Sei que o Senhor já começou a trabalhar, sei que o Senhor já está movimentando aí no céu, que nós possamos estar na tua agenda, que nós possamos obedecer um cronograma do céu, em nome do Senhor Jesus. Pai, esta é a tua palavra, sabemos que ela é atemporal e pedimos para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Eu não sei, Pai, as pessoas que vão entrar nessa live, não sei as pessoas que o Senhor separou para estar aqui nesta manhã, mas peço para que o Senhor trate com particularidades, que o Senhor fale a cada coração conforme a necessidade, que o Senhor possa abraçar aquele que precisa de um abraço, que o Senhor venha com palavras de conforto, com palavras de alegria, com palavras de ânimo, com palavras de repreensão, com palavras de ensino, porque esta é a tua palavra, ela vem para ensino, para repreensão, para consolo, para cada um dos públicos, Pai. Então, em nome de Jesus, manifesta a tua vontade, o teu querer sobre nós nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, oro também para que o Senhor venha nos guardar a nossa casa, a nossa família e tudo aquilo que chama pelo nosso nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de todo mal. Que possamos mesmo viver a tua vontade no dia de hoje, em nome de Jesus. Me usa, Pai, nesta manhã conforme o teu querer. Eis-me aqui, os meus olhos, a minha mente, a minha boca, tudo eu te entrego nesta manhã. Que essa live devocional seja um espaço que o Senhor tem para poder falar com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia e bom dia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que hoje seja mais um dia onde a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida e a sua família. Não sei o que você precisa, o que você espera do Senhor no dia de hoje, mas que essa shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Sabe por que a gente fala shalom, né? Que a gente deseja a paz do Senhor. Essa paz é uma paz que excede
todo entendimento. Quando nós declaramos Shalom, quando nós declaramos a paz do Senhor, essa paz não é uma paz circunstancial, não é uma paz que vem mediante as circunstâncias favoráveis. É uma paz que diz, ainda que tudo esteja mal, ainda que tudo esteja revirado, ainda que o cenário seja de guerra, existe uma paz que vem do céu sobre a nossa vida, sabe? É essa a paz que eu desejo para você nessa manhã. Não sei como você acordou, não sei quais as notícias te deram nessa manhã, mas eu quero mesmo que você lembre da Shalom de Deus. Da Shalom, ela está sobre a sua vida. Olha, ontem à noite eu fui fazer o provérbio do dia e eu fui ler Provérbios 25. Nós já vamos entrar e voltar onde nós paramos, né? Nós estamos recapitulando o Pentateuco e já vou contextualizar, e para você que está chegando aqui pela primeira vez, já vou te contextualizar. Mas ontem eu fui ler Provérbios 5 para poder fazer o provérbio de hoje, para poder postar. Eu não sei quem teve a oportunidade de ir lá ler, mas o provérbio de hoje, o provérbio 5, ele vai falar o seguinte. Ele vai dizer, o Senhor vê os caminhos dos homens e examina todos os seus passos. E quando eu li esse texto, eu li tudo, Provérbios 5 vai falar muito, é como se fosse um pai dizendo para o seu filho, olha, toma cuidado com os seus caminhos, porque existe uma mulher perversa, existe uma mulher que quer seduzir, toma cuidado com ela, toma cuidado com as armadilhas que o diabo vai fazer na sua vida. É mais um conselho assim, Provérbios 5 vai falar isso. E quando chega no versículo 21, ele vai falar assim, olha, o Senhor vê os seus caminhos, né? Vê o caminho do homem e ele examina todos os seus passos. E quando eu comecei a pensar nesse versículo, mas me veio um amor tão grande, sabe? Em relação a Deus ver todos os nossos passos, e Ele conhecer todos os nossos caminhos, Ele já conhecer cada escolha do nosso coração. A gente tem dois lados para levar essa palavra. Ou você leva essa palavra para um ponto de, Deus vai te pegar, toma cuidado com o que você vai fazer, porque Deus está te vendo, Ele te conhece, Deus vai te pegar. Ou você leva essa palavra para um ponto de Deus, Ele conhece os seus caminhos, Ele está te vendo, e ainda que você tenha cometido algo errado, ainda que você tenha se desviado do caminho, hoje Deus te chama para recalcular a sua rota e Ele te chama para transformar a sua vida e retomar para um caminho de luz. Sabe, foi isso que eu consegui ver. Olha, Deus, Ele conhece os seus caminhos, Ele vê os passos que você tem dado e Ele te chama para perto. Ele conhece as intenções do seu coração. Ele conhece cada um dos seus passos. Ele sabe cada trajeto que você traça. O Senhor, Ele te conhece por inteiro. Não precisa de ficar envergonhado, não precisa de ficar acanhado diante da presença dEle, porque Ele te conhece por inteiro. Por que se desviar? Tem dois caminhos. Ou você reconhece que errou e se afasta, ou você reconhece que errou e transforma. Mas enquanto eu olhava para essa palavra, eu ficava assim, gente, é isso. Não existe nada oculto diante dos olhos de Deus. Ele vê quando nós acertamos e Ele vê também quando nós erramos. Ele nos conhece por inteiro. Ele percebe os nossos medos, as nossas incertezas, Ele conhece os nossos traumas e Ele nos chama para ter uma vida transformada nele. Para mim isso é o Evangelho, sabe? O Evangelho não é uma vida de acertos todos os dias, não é uma vida de maravilhas todos os dias. O Evangelho não é uma vida de estabilidade financeira em todo o tempo. Não é uma vida de casamento perfeito
sabe? O evangelho para mim é uma vida onde você se mantém constante, olhando para Cristo, buscando ser parecido com Ele, se esforçando todos os dias para chegar a essa imagem de estatura perfeita, mas, sabe, com erros e acertos. Entende? Com erros e acertos. A vida com Cristo para mim é com erros e acertos, sabendo que Deus conhece todos os caminhos e Ele é um Deus de infinita graça, amoroso, misericordioso, que nos chama para perto. As pessoas, Bruna, bom dia, filha, Deus te abençoa. Eu ainda não entrei na recapitulação do Pentateuco, tá? Não fui para Gênesis ainda. Tô contando sobre Provérbios 5, que eu estava escrevendo ontem, e tô falando do que Deus ministrou ao meu coração, tá bom? Já vou te posicionar sobre versículos e capítulos. Eu falei de Provérbios 5, o versículo é o 21, que fala que Deus conhece todos os nossos caminhos e Ele conhece a intenção do nosso coração, vê todos os nossos passos. Isso mexeu tanto comigo, gente, mas tanto comigo, porque eu consigo ver amor nessas palavras. É como se um pai dissesse, falando assim, filho, eu tô vendo o que você tá fazendo. Não se esconda de mim. Eu prefiro olhar para essa palavra e ver uma aproximação e ver um Deus que te chama para perto, do que um Deus que te quer longe, dizendo, você, pecador, saia daqui imediatamente. Eu prefiro olhar, porque enquanto nós estamos na terra, enquanto nós passamos por essa trajetória de vida, é tempo de olhar para Deus e ver Ele como um Deus amoroso que fala assim, vem para cá, filho, vem para cá, fica comigo, volta, deixa eu te transformar, deixa eu mudar os seus caminhos, deixa eu fazer algo novo na sua vida. Eu vejo isso. Porque vai chegar o dia onde nós vamos provar da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai chegar. E quando a justiça de Deus chegar, nós não vamos poder dizer que Ele não foi amoroso, que Ele não foi misericordioso e que Ele não esteve olhando para nós com amor, com afeto, com carinho, porque Ele olhou. Ele enviou pessoas, Ele mandou palavras, sabe? Então nós precisamos nos posicionar enquanto é tempo. O Senhor conhece todos os nossos passos. Ele vê o caminho do homem e examina todos os nossos passos. Guarda esse versículo no seu coração. O Senhor vê todos os seus caminhos e Ele conhece todos os seus passos. Ou seja, Ele conhece as intenções mais profundas do seu coração. E Ele, mais do que todos, Ele tem um anseio de ter perto, de te ter perto. Ele quer você perto. Ele quer você assim, transformado perto dele. Não se trata de alguém perfeito, mas Deus quer alguém constante com Ele. E esse constante é subindo e descendo, perto de uma linha. Não é perfeito demais, falho demais. Não, é aqui ó, acertos e erros, acertos e erros. Todo mundo olha para a vida e fala assim, nossa, ontem eu errei, ontem eu fiz uma fala mal colocada, nossa, por que eu fiz aquilo? Sabe? É isso. Isso para mim é caminhar com Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque eu já falei demais nesse ponto. Quem fez tarefa? Como foi viver essa experiência de live segunda, quarta e sexta? Fizeram tarefa devocional? Deixei tarefa. Tinha que ler Tiago, Josué, Hebreus. Ah, que gracinha! Querem compartilhar alguma coisa? Tem alguém que anotou alguma coisa da tarefa devocional que quer compartilhar alguma coisa? Deixei aqui alguns pontos, falei para poder orar.
em relação a dar um passo de fé, porque nós estávamos falando sobre a vida de Abraão, a forma como Abraão ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela. Ah, feliz com vocês, viu? Amém. Feliz por vocês. Nós estávamos falando sobre Abraão, sobre ele ter saído da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. E a tarefa que eu deixei para ontem era ler alguns textos e se posicionar diante daquilo que Deus ele já tinha te pedido. Às vezes Deus ele vai nos pedir algumas coisas e nós ficamos postergando para posicionar, sabe? Então, de posicionar diante de algumas palavras que Deus ele já liberou sobre a nossa vida. Essa era uma das tarefas devocionais. Cadê você? Só abrir meu pontinho de nota. Saí dos meus pais, muita coisa aconteceu e saí do meu controle. Deus tem me direcionado a dar passo de fé, principalmente no trabalho. Foi isso que Deus falou no meu coração. Amém, Luana. E é tão bom quando a gente para poder pensar, sabe? Precisamos colocar tarefas no nosso dia a dia para poder posicionar, porque a gente não para, não reflete. Ontem eu falei muito isso aqui no meu PG. Falei sobre nós vivermos o novo de Deus. Qualquer dia eu faço uma live falando sobre o tema que eu coloquei ontem. Gente, foi tão pontual, foi tão lindo, sabe? O que nós falamos ontem no nosso PG, que muitas das vezes nós somos impedidos de viver o novo de Deus, porque nós não paramos de olhar para o passado. E Deus, ele fez algo tão lindo, sabe? Aqui nós falamos de abrir mão, de deixar para trás o que passou, de deixar o passado para trás, deixar o passado ficar lá atrás, sabe? Foi tão pontual e nós precisamos parar, anotar, refletir e deixar Deus ministrar no nosso coração, sabe? Deixa eu ver. Tem 2 anos e meio que Deus falou comigo e a Bíblia é temporal nesses 2 anos. Ele fala comigo e como tarefa ele ainda falou, claro, seja forte e corajosa. Amém. E o mais incrível, história e testemunho de Abraão é parecido com a da minha. Amém. Glória a Jesus. É isso, sabe? É isso. Gente, deixa eu abrir meus bloquinhos de nota. Pronto, nós falamos... Tem alguém que tá aqui nessa live pela primeira vez? Só para mim saber? E te posicionar sobre o que nós estamos falando, para que você não fique perdido. Monique, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Monique, nós estamos estudando a Bíblia em ordem cronológica e vamos começar na semana que vem, dar continuidade ao livro de Juízes. Então, na segunda-feira eu comecei uma recapitulação do Pentateuco, parei na história dos patriarcas. Se você perdeu essa explicação, ela tá salva no YouTube, tem aqui também no Instagram, tá? Nós paramos na história dos patriarcas, eu falei sobre Abraão, Isaac e Jacó, e parei no ponto da história do José. Todo mundo tá aqui comigo? O restante do pessoal que tá na live tá aqui comigo? Você me dá um ok, um sim,
Fala comigo que tá aqui, só para poder entender que tá todo mundo certinho comigo, que eu vou dar continuidade, ninguém vai ficar perdido. Falamos na segunda-feira, criação, história Noé, o primeiro patriarca Jó, depois Abraão, Isaac, Jacó. Chegamos em Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? Vamos lá. Vamos lá comigo em Gênesis 50. Gênesis 50, 20. Vamos estacionar lá em Gênesis 50, 20. Gênesis 50, 20. Fique estacionado comigo aí. Chegamos ao ponto. Jacó. Jacó, filho de Isaac, ele tem 12 filhos. O mais novo lá, não, mais novo seria Benjamim, mas um dos seus filhos era José, o preferido, o que usava a túnica colorida. José, ele tem um sonho, conta o sonho para os seus irmãos, e o sonho era que os seus feixes se curvava diante dos feixes do seu irmão. E aí os seus irmãos, furiosos, sabendo que o pai já gostava mais dele, acaba vendendo ele para o Egito. E José vai para o Egito e acaba sendo criado lá. E nisso José passa por toda aquela peleja que eu creio que a maioria deve conhecer, né? José é preso, a esposa de Potifar, ele revela os sonhos da prisão e assim vai. Acontece que aonde os pais dele moravam, o pai, né, porque a mãe já tinha falecido, onde o pai e os irmãos moravam, estava passando por um período de fome muito grande e eles acabam tendo que ir para o Egito para buscar comida. Tem todo um contexto onde Faraó tem um sonho, José interpreta o sonho e ele passa a ser governador do Egito. E nesse período ele vai lá e estoca comida e o Egito passa a ser o lugar que vai ter ali alimento para sustentar toda aquela região. E quando ele vê e identifica que a família dele volta para poder buscar alimento no Egito, ele faz toda uma estratégia para poder se revelar aos irmãos e trazer o pai de volta para que ele pudesse ver o pai. Então José, antes de morrer, ele vai conseguir ver o seu pai e falar com o seu pai. Só que quando a gente chega lá em Gênesis 50, 20, olha o que ele fala. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou a tratá-los com bondade. José, ele tinha essa clareza nesse ponto da vida, que independente do que os irmãos tinham feito com ele, ele sabia que quem tinha colocado ele naquele lugar era o próprio Deus. Muitas das vezes, as coisas que nós enfrentamos ao longo da vida, a gente questiona e fala assim, Deus, mas por quê? Quem dera se Deus nos explicasse o motivo, o porquê de estarmos enfrentando por tantas coisas, passando, né, por tantas coisas. Mas quando a gente chega lá na frente, a gente tem essa certeza que Deus, ele tinha um plano, ele estava cuidando de tudo. Olha para você ver, José vendido, foi deixado, foi preso, foi caluniado, e aquela coisa toda, e ele chega aqui no versículo 20 do último capítulo de Gênesis, dizendo, olha,
Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Uma coisa é certa, nós não sabemos em que ponto estamos nos planos de Deus, mas toda a nossa vida foi planejada e projetada por Deus. Escreve isso nos comentários, coloca isso no seu caderno, para que isso fique claro na sua mente. Deus tem um plano certo para a minha vida. Deus tem um plano certo para a minha vida. Puxa uma setinha na sua Bíblia. Deus tem um plano certo para a minha vida. Aí você olha, você vê tudo caindo. Você vê a vida virando do lado avesso. Tá tudo revirado. A sua vida não é uma ruína de Deus. A sua vida, Deus tem um plano certo para a sua vida. É lógico e óbvio que tem pessoas que pegam caminhos que ela quer. Deus não tem nada a ver com alguns problemas que você mesmo se enfia. Mas tem coisas que acontecem na sua vida que não está no seu controle, mas que está no controle de Deus. E você precisa só se sujeitar, se submeter e confiar. José diz, não tenha medo. Deus planejou tudo para o bem. Ele me colocou nesse cargo para salvar a vida de muitos. Ele chega naquele ponto dizendo, olha, Deus tinha planejado isso e o propósito dele era salvar a nossa vida. Naquele momento, ele estava salvando não só a vida da família dele, mas a vida de muitos ali no Egito. Então, toda a família de Jacó fica no Egito. Não vou lembrar ao certo, mas era cerca de 75 pessoas. Deixa eu ver. Deixa eu ver quantas pessoas sobem. Se alguém souber, pode escrever para mim. Jacó, no capítulo 46, Jacó e sua família mudaram para o Egito. Foram para o Egito filhos, netos, neta, nananã. No total, 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as esposas e seus filhos, totalizando 70 membros. Foram 70. Muito obrigada, Cal. 70 pessoas, né, que sobem para o Egito. Então, eles todos vão subir para o Egito. A família de Jacó completa. Então, a família está toda no Egito nesse momento. E aí, o povo vai começar a viver no Egito, vai ficar bem. E tá todo mundo vivendo feliz. E aí, a gente chega em Êxodo. O versículo que eu falei, você quer para saber em relação à quantidade de pessoas? É isso? Capítulo 46, versículo 26. Tá? Aí tá todo mundo, subiu todo mundo pro Egito e José morre. José morre, porém deixa os seus familiares bem. Faraó tinha entendido que aquelas pessoas eram família de José, acaba dando um pedaço de terra ali para eles e eles ficam bem localizados ali no Egito. O faraó conhecia a história de José, sabia a importância de José, o que ele tinha feito para o Egito, a forma como ele governava, a forma como Deus estava na vida de José e por isso deixava os seus familiares morar e estar bem. Então a família de José era uma família protegida ali no Egito. Só que o tempo vai passando e sobe, quando a gente chega em Êxodo, agora se você está anotando, embora eu vou mandar também lá no nosso grupo o resuminho, quando a gente chega no livro de Êxodo, o livro de Êxodo, o nome Êxodo significa saída. Quando a gente chega no Êxodo, o livro de Êxodo vai contar a história da saída
do povo de Deus do Egito para a terra prometida, né? Ele vai sair do Egito e vai contar essa saída, né? Deus tirando o povo do Egito. Por que que tira o povo do Egito? Olha, eu vejo aqui algo muito importante. Desde Abraão, lembra que Deus tinha uma promessa para Abraão? Abraão, eu tenho uma terra para você. Eu tenho uma promessa para você. E Abraão fez questão de contar isso para Isaac. Nós vamos ver isso em Gênesis várias vezes. Isaac fez a questão de contar isso para os seus filhos. E o Jacó contava isso para os seus filhos. Sabe? Eles tinham isso no coração. Olha, os nossos antepassados herdaram uma promessa. Uma promessa de uma terra prometida. Busquem por isso. Tem um Deus invisível que nos fez uma promessa. Então, lá no Egito, eles estavam vivendo a promessa? Não estavam. Mas eles estavam acomodados. E muitas vezes isso vai acontecer também com a gente. De termos uma promessa de Deus, mas estacionarmos num lugar porque estamos confortáveis. Às vezes o lugar de conforto, às vezes nós estarmos nesse lugar, né, confortável, vai fazer com que a gente não viva a promessa. Ficar em zona de conforto talvez vai te impedir de viver a promessa. Porque é necessário sair para viver a promessa. É necessário ser esticado para viver a promessa. E Êxodo, olha o que vai acontecer. Eu vejo que tudo isso aqui é a mão de Deus. E às vezes ele vai fazer isso com a gente também. Lá no versículo 8, Êxodo, no versículo 8, vai falar o seguinte: o povo começa a ser escravizado no Egito, porque sobe no governo de Faraó, lá no governo do Egito, um faraó que não conhecia a história de José. Versículo 8. Por fim, subiu ao poder do Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma de José. Aí eu te pergunto, a história não foi passada? Não se contava mais? Não se falava mais? A história se perdeu. A história do nosso antepassado se perdeu. As pessoas não estavam mais falando. E ali eles começam a ser escravizados. Aí o que eles fazem? Eles começam a ser escravizados, os capatazes começam a bater neles demais, o cenário muda completamente. E aí a gente vai ver agora o faraó pressionando esse povo demais. Aí nós vamos ver em Êxodo o nascimento de Moisés. Faraó começa a ver que aquele povo estava crescendo, manda matar as crianças no meio daquele povo. E aí a gente vai ver Moisés, uma criança que a mãe deixa ali na beira do rio Nilo. Uma das histórias que o povo conta que é uma mentira, né? Ele não foi colocado dentro do rio, ele foi colocado à beira do rio. O povo, colocou dentro do rio. Não, na beira do rio. Moisés foi deixado na beira do rio. Ele cresceu dentro do palácio, ali na casa de Faraó. Cresceu com uma das filhas ali. Cresceu no poder, cresceu no governo, cresceu como uma das autoridades. Porém, quando Moisés ele cresce e ele vê o povo dele sendo escravizado, ele vai lá e mata um dos capatazes. E com isso ele foge. Ele vai fugir para o deserto e ele vai para as terras de Midian. É ali em Midian que ele conhece a esposa dele e ele vai ficar com a esposa dele um tempo. E enquanto ele está ali em Midian, na terra de Midian, com o seu sogro Jetro, com a esposa Zípora, vivendo ali um mundinho dele, o povo continua sendo pressionado no Egito. E muito pressionado. E a palavra vai falar que o povo se lembrou de Deus. Ele se lembrou de Deus e clamou ao Senhor.
Eles pediram ao Senhor socorro. Olha aqui. Vamos ver onde que está essa parte. Cadê? Não sei. Essa parte eu não vou saber onde que tá. Não, vai estar aqui. No capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver Deus chamando Moisés. Deus ele vai aparecer para Moisés num arbusto em chama, que é onde vem da sarça, né, que se queimava e não se consumia. Ele vai pedir para que Deus aparece para Moisés, vai falar assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. Eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado para você. Você vai tirar o meu povo de uma escravidão, porque o clamor do meu povo chegou a mim. Então, se você estiver anotando, você pode anotar Êxodo 3. Êxodo 3 é o chamado de Moisés. Deus aparece para Moisés numa sarça. E aí Moisés vai perguntar: tá, mas quem é você? E no capítulo 3, 14... ele vai falar assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E a coisa mais legal, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Não sei se todos sabem, mas quando Deus ele fala: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é terra santa. Lá no Egito, eles tinham a cultura de adorar vários deuses, várias divindades. E toda vez que estava diante de uma divindade, tinha que tirar o sapato. Eles não podiam ficar diante de uma divindade com sapato. E eles sabiam que vários espíritos apareciam no deserto. Então, vários espíritos estavam rondando no deserto. Então, quando um espírito aparece para Moisés no deserto, diante de uma sarça que queimava e não se consumia, e essa voz diz para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você pisa é um lugar santo. Ele sabia que, não é um espírito, é um Deus. Entende? Então é por isso que Deus trata na linguagem que Moisés iria entender. A terra que você está pisando é terra santa. E quando é lindo isso, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, as coisas vão fazendo sentido, sabe? Eu já vi muitas pessoas pregando essa palavra e trazendo que a gente tem que tirar o sapato porque é santidade, que Deus é santo e por isso que a gente tem que tirar o sapato. Não, mas é porque no Egito a tradição era que diante de uma divindade tinha que tirar o sapato. Então, se Deus aparece para Moisés e não pede para ele tirar o sapato, ele só ia achar que era um espírito. Mas quando Deus fala: Moisés, tira o sapato, ele fala assim: não é um espírito, é um Deus que está se manifestando a mim. E aí ele fala assim: então tá, o que você quer de mim, Deus? Ele não sabia que Deus que era, mas ele está falando assim: é um Deus que está falando. Tá, se é um Deus, esse Deus eu não conheço. E aí Deus vai virar para ele e vai falar assim no versículo 9: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios têm tratado cruelmente. Agora vá, pois eu envio você a Faraó, porque eu vou tirar o meu povo do Egito. Aí ele vai falar assim: tá, e quando eles perguntarem, o que eu vou falar? Aí no versículo 14 ele chega e diz: eu sou o que sou. Tava outro dia passeando com o filho de uma amiga minha. Ele tem 10 anos. E ele virou pra mim e falou assim: tia Raira, a minha mente buga. Às vezes eu não consigo entender quem é Deus. Eu não consigo entender porque minha mente fica pensando: quem criou Deus? Como ele foi criado? Como ele surgiu?
Como vai ser o fim dele? Como não sei o quê? Mas como é? E ele falou que a mente dele ficava nesse giro de quem criou Deus, como Deus surgiu. E eu falei, filho, eu já me peguei nisso quando eu era pequena. E eu entendo a sua mente. Enquanto você ficar pensando como Deus surgiu, a sua mente vai ficar limitada e você não vai conseguir chegar numa resposta. Mas Deus não surge porque Deus não se criou. Deus é. É o que ele estava falando para Moisés. Deus é. Eu sou o que sou. Deus simplesmente é. Ele é o verbo. Ele é. Sabe? Eu sou. Simplesmente sou. E ele está falando, Moisés, quando você aparecer diante de Faraó, diga que eu sou. E aí ele vai diante de Faraó, e ali Faraó não vai deixar ele sair, e aí vem as pragas. No Êxodo 7, a gente vai ver as pragas chegando. Isso é lindo. Marca muito pra mim que nesse Êxodo, o povo estava muito confortável, e eles só lembraram de clamar a Deus por conta dessa escravidão. Eles estavam sendo pressionados, eles estavam sendo amassados. E aí, eles falam assim, mas Deus, tira a gente dessa. Cadê? Cadê você? Eu precisava achar isso. Ai, não achei. Achei, gente. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 23. Vai falar o seguinte. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. Então clamaram por socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Olha isso. Olha para você ver. Êxodo 2, 23. Eles estavam sob uma pressão e por conta dessa pressão eles vão clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus então ouviu os seus gemidos e lembrou da sua aliança. Quando a Bíblia fala ele lembrou, bom dia, bebelinha, sua linda. Quando a Bíblia fala lembrou da sua aliança, né? Não é que Deus tinha esquecido, mas esse lembrou trata-se de que Deus resolveu a partir daquele momento fazer algo em relação àquela situação. Porque até então, Deus estava deixando eles viverem. Mas aí eles lembraram e Deus falou assim, vou tirar meu povo de lá. Aí Deus vai mandar as pragas para o Egito, porque o faraó não queria liberar eles, não queria deixar eles ir. E aí em Êxodo 7, nós vamos ver as pragas começando ali, vir sobre o Egito para que Deus pudesse libertar o povo. Faraó não deixava de jeito nenhum. E o nosso Deus soberano e poderoso começa a tocar em cada um dos pilares que para Faraó e aquele povo no Egito era importante. Todos os deuses, tá? Ele vai tocar em todos os deuses. O sapo, piolho, eles tinham pavor de piolho. O piolho para eles era uma pestilência muito grande. Rã para eles era sagrado, significava poder do Criador. O Nilo, quando eles pegam e transformam o rio Nilo em sangue, o Nilo simbolizava a fertilidade, né? São várias pragas e todas elas vão tocar em um deus do Egito. Deixa eu ver aqui. Preciso ler um comentário. Eu e o Benício estamos assistindo uma série que relata tudo isso. É muito lindo. Amiga linda, coloca a série para as meninas saberem qual que é o nome.
Aí manda todas as pragas. Eu gosto muito da praga da escuridão. Gente, nossa, a Bíblia é muito boa, né? Eu gosto mais de falar disso, gente. Muito boa, muito boa. Nossa, a praga da escuridão é tipo muito boa, muito boa. Porque trata do deus Totes. Eram vários deuses, né? Deus Totes, o deus Lua. No Egito, eles acreditavam que quando o sol saía, o sol é um deus, né? Então, o sol sai, tem um deus guardando o dia deles. E quando esse sol se põe, é o deus Totes, o outro lá e quantos mais tem, eles estão numa batalha muito grande. E depois dessa batalha, ele vai voltar e vai sair de novo. Então, toda vez que o sol saía, significava que o Deus ganhou a batalha. Então, o Deus Totes tinha ganhado a batalha, era uma batalha muito grande, ele tinha ganhado a batalha. Então, quando Deus ele pega e manda a praga da escuridão, significava que o Deus mais poderoso e o conjunto desses outros dois deuses que estava junto com eles, com o Deus Totes, tinha perdido a batalha. O conjunto dos deuses perdeu a batalha. É muito boa. E por fim, a morte ali dos primogênitos. Essa foi a última praga. E ali Faraó acaba deixando o povo sair. E aí vem a Páscoa, né? A Páscoa é o passat, o passar por cima. Vamos para o próximo. Em Êxodo 12, nós vamos ver a Páscoa, Deus estabelecendo a Páscoa, né? O passar por cima. Quando ele estabelece a morte do primogênito, ele vai falar que era para passar o sangue do cordeiro sobre a porta, sobre o umbrais, né, das portas, que na casa onde tivesse aquele sangue do cordeiro derramado, não iria morrer. Então, o povo hebreu, o povo israelita, ele não teria a morte dos seus filhos primogênitos. E isso já remetia para Cristo. Então, nós olhamos para a Páscoa, aquilo que aconteceu lá no Egito, o sangue do cordeiro sobre as portas, nós vemos Cristo, o sangue dele sobre a nossa vida, que nos faz permanecer em vida. Então, a Páscoa é isso, marca a libertação do povo com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Se você está anotando aí no seu caderninho, no seu devocional, escreve aí Páscoa, simboliza, marca a libertação do povo com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. É isso mesmo, linda. Isso mesmo. Se você quiser também anotar, falando que a Páscoa ela vai apontar para Jesus, é 1 Coríntios 5:7. Combinado? Aí depois disso, Faraó vai deixar eles irem e eles vão. Em Êxodo 14 a gente vai ver a abertura do Mar Vermelho. O povo tá lá pressionado, mas Deus abre o mar. Eles vão ficar um pouco taiados porque eles são libertos no Egito, começam a descer e eles vão por um caminho que dão topa de frente com o Mar Vermelho. O povo vem perseguindo atrás e Deus abre ali o mar. Eles vão atravessar o Mar Vermelho. Anota Êxodo 14:14, que diz o seguinte: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Gosto muito desse versículo, porque eu não sei, mas quantas vezes, olha o que aconteceu. Deus tinha um caminho, vou colocar assim, eles estavam aqui no Egito, caneta. Eles estavam aqui no Egito, aqui. Canaã estava aqui. Deus faz o seguinte: sai daqui, desce aqui. O Mar Vermelho estava aqui, ó. Tá vendo?
Estava aqui. Só que aqui tinha o povo filisteu. Lembra o povo filisteu, de gigante, Golias? Pois é, esse povo mora aqui. Esse povo está todo aqui. Se eles saem daqui e vão em linha reta, eles vão topar com esse povo aqui. E a Bíblia fala que se eles viessem para cá, eles iriam desistir e iriam voltar. Aí o que Deus faz? Eu prefiro operar esse milagre aqui, porque eles não vão estar fortes o suficiente para guerrear com esse povo agora. Agora. Porque quando a gente chega lá em Juízes, nós vamos ver eles guerreando com esse povo. Olha como Deus é lindo e maravilhoso. Deus fala, eu vou levar vocês pelo caminho mais distante. Vocês vão atravessar o mar. Mas eu não vou colocar vocês para lutar essa guerra a princípio, porque vocês não vão dar conta. A terra de Canaã tá aqui. Mas eu vou fazer vocês descer para chegar aqui. Era uma caminhada de 11 dias. Era isso. Mas Deus falou assim, ó, eu vou te livrar dessa guerra. E quantas vezes Deus vai fazer isso com a gente? Ele vai nos livrar de guerras que ele vai falar assim, não vou fazer isso com você agora não, filho. Porque essa guerra aqui você não dá conta. Mas ver o mar abrir, você dá conta. Pode descer, você vai dar de frente com o mar. Vai chorar, achar que vai morrer, mas não vai morrer não, porque eu vou abrir o mar. Acalme-se tão somente porque eu vou abrir o mar. Talvez é essa palavra que você precisa escutar hoje. O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. O Senhor está falando, eu estou te livrando dos filisteus. Para de chorar porque o mar está na sua frente, porque eu vou lutar por você. Não se preocupe porque filisteu está vindo aqui, ó, porque o povo egípcio está vindo aqui, ó, para te perseguir. Não se preocupe porque eu sou Deus que luta por você. Então somente acalme-se. Já te livrei de peleja maior. Quando a gente chega em Josué, quando a gente vê eles lutando e voltando contra os jebuseus, os saduceus, o povo lá, e Titas e tal e tudo mais, a gente vai ver Deus falando com eles assim, eu livrei vocês quando estava saindo da terra do Egito, porque eu sabia que se vocês topassem com esse povo saindo do Egito, vocês não iam dar conta. Mas agora que vocês passaram pelo deserto, agora que o seu caráter está forjado, agora que vocês dormiram em noites frias, agora que passaram por um deserto escaldante, agora que pararam de queixar da cebola, agora que mudaram o caráter, agora sim pode enfrentar um gigante maior. E é isso que acontece na nossa vida. Às vezes, o cenário que nós estamos vendo é cenário de mar fechado. Você olha e fala assim, poxa vida, atrás tem Egito, escravidão e um povo me perseguindo. Na frente, mar vermelho. Não consigo passar a nado, mas Deus gosta de me cercar. E a gente começa a reclamar. Deus, poxa vida, essa vida financeira tá uma bênção. Não tô conseguindo pagar as minhas contas. Tá tudo endividado, tá tudo empipinado. Deus, meu relacionamento já vai de mal a pior. Não consigo criar meus filhos. Minha mente tá uma bagunça. Tô tendo crise de ansiedade toda noite. Não consigo dormir. Meu corpo só vou engordando. Não tenho condição de me cuidar. Para, calma. Acalma. O Senhor lutará com você. Tão somente acalme-se. Primeiro passo, acalma. Respira. Deus vai acabar com esse povo que vem atrás. E o mar na sua frente vai se abrir. Ele é o Deus que faz um caminho no deserto e um rio brotar no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Não se preocupe. Deus é especialista em criar caminho onde não tem como. Em colocar um rio em cidades desabitadas. Então não preocupa. Quero trazer essa palavra de esperança para o seu coração no dia de hoje. Quero pedir para que você se acalme. Porque Ele já te livrou de um gigante maior. Existem gigantes maiores te esperando lá na frente. Mas esse gigante maior, você só vai lutar
quando seu caráter estiver mais forjado, quando a sua casca estiver mais dura. Minha mãe dizia isso: ó, minha casca tá dura, já apanhei demais nessa vida. Minha mãe diz isso. Sabe, nó, fulano tem casca dura, apanhou demais na vida. Pois é, ele tá te dando ainda um mamão com açúcar. Sabe o que é mamão com açúcar? Doce demais. Porque mamão já é doce. Pois é, fica calmo. Acalme-se. Eu preciso terminar o devocional aqui. Vou terminar o Êxodo. Êxodo 20. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver. Êxodo 19. Ele vai dar aliança no Monte Sinai, os 10 mandamentos, né? O que vai diferenciar o povo de Deus. O que diferencia o povo de Deus é os 10 mandamentos, né? Nós seguimos ali os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o que tirou vocês da terra do Egito. Êxodo 20. Eu vou mandar esse resuminho também no nosso grupo, tá bom? E aí, quando chega mais pra frente, o povo vai estar no deserto, e aí Deus vem com a presença dele no meio do povo. Lembra que a presença estava lá no Jardim do Éden? A presença estava no Éden, só que o homem peca e ele quebra, e a presença sai. Só que agora Deus vem com um meio de trazer a presença de volta. E como Deus traz a presença de volta? Por meio do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é o lugar de habitação de Deus. E esse lugar vai ser levantado em meio ao deserto. Tabernáculo, presença de Deus no meio do povo. Êxodo 25:40. Deus vai dar para Moisés a instrução para construir o tabernáculo, para que a sua presença ela possa ser ali um lugar de habitação. E cada ponto, cada mesa, candelabro, tudo isso tem um significado, viu, gente? Nós estudamos isso de forma muito detalhada. Hoje não dá para eu passar todos os pontos, mas igual os 10 mandamentos, nós citamos ponto por ponto, falamos, né, o que significava cada item dentro do tabernáculo. Se você quiser, você pode voltar lá na aula, procura no YouTube, Êxodo 25, que você vai encontrar esse detalhamento da explicação do tabernáculo, Êxodo 20, Êxodo 25 e ali em diante. É lindo, por quê? Porque ouro significa a divindade, madeira significa humanidade, e a madeira que era usada era madeira de acácia. Madeira de acácia é a madeira mais difícil de ser trabalhada. Humanidade, o nosso coração. Nós somos difíceis demais de ser trabalhados, de ser moldados. E assim, Deus colocava madeira de acácia e por fora ele revestia de ouro. Então os itens que compunham o tabernáculo, né, a madeira, a mesa, a bacia, tudo tinha madeira e depois ouro revestido, ou seja, humanidade revestida de divindade. A prata significa redenção, e quando a gente vê madeira revestida de divindade, apoiada na prata, né? Humanidade coberta de Deus, apoiada em Cristo. Tudo isso é muito lindo. Olhando para a mesa que continha, a mesa, né, da preposição, que tinha o pão, tinha o candelabro, o pão simbolizando tudo, remetendo a Cristo. O pão, Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, e tinha um outro que eu esqueci. Tem a mesa, o pão e mais o que, gente? Mesa, candelabro, a arca da aliança, o altar do holocausto. Lindo. Os itens principais era esse: a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães e o altar do sacrifício. Tudo isso vai estar em Êxodo 25, tá? Ele vai falar: faça um santuário para mim e eu habitarei no meio dele. Êxodo 25, 8. Esse vai ser o lugar que Deus vai habitar no meio do povo ali no deserto.
e a presença de Deus volta para o meio deles. Então, isso vai conter em Êxodo. E aí depois, até o final do livro de Êxodo, vai ser Deus dando instruções para o tabernáculo. Deixa eu ler o comentário da Samara. Ano passado, em uma live, a Raira disse que era para consertar o que estava errado. E hoje quero dizer que você, em abril desse ano, vou me casar, sair da fornicação. Que gracinha! Parabéns! Hoje é um dia tão especial. Que alegria! Glória a Jesus, estou feliz. Tão grata a Jesus por isso, pois Ele tem feito tanto na minha vida. Será um grande testemunho esse casamento. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, sabe, Samara? Assim como você, outras pessoas também enfrentam esse cenário. E eu sei que se posicionar para que isso aconteça, quando está vivendo esse cenário, é muito difícil, porque são vários fatores, né? Não é só falar assim, vou casar e pronto, acabou. Não. Tem várias pessoas que enfrentam um cenário grande para sair. Mas eu sei que o Senhor, Ele vê a intenção do coração e cada um vai conseguir sair da sua maneira. Estou muito feliz por você, porque eu sei que é uma luta. Eu sei. Eu oro por muitas pessoas. Muitas pessoas. Lembro desse ensinamento. Glória a Jesus. Fico muito feliz, viu? É isso. Gente, vamos terminar por aqui. Falamos hoje, então, sobre o final. José no Egito, a saída do povo do Egito. Êxodo vai tratar a saída e o tabernáculo, a presença de Deus voltando para o meio daquele povo. Deus volta com a presença dele naquele tabernáculo, mas glória a Jesus que hoje a presença ela habita no nosso meio. Hoje nós temos a presença de Deus habitando no nosso meio. Tem alguém assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus hoje? Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, você não fez uma oração ainda, entregando a vida para Jesus, escreve assim nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, e eu vou orar por você. Se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Dia 17 a Luana casa e a Samara casa em abril, não é isso? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estou muito feliz por vocês. Muito feliz mesmo. Só Deus é que sabe. Amém, Renatinha. Glória a Jesus. Vou colocar aqui, ó. É aniversário da Renata. Feliz aniversário já adiantado, viu? Amém, Cláudia. O Senhor te recebe hoje de braços abertos. Declara isso sobre sua vida. Faz essa oração dizendo: Senhor, eu te aceito como o único Senhor da minha vida. A palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas que filho é só aquele que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, que reconhece que Jesus morreu por ele. Eu vou orar por vocês. Coloca a mão no coração, fecha seus olhos, repete essa oração comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar dentro do meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Deus, eu entrego a minha vida a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. E quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, que o Senhor possa me pegar, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa live devocional, por cada versículo citado, palavra compartilhada, cada reflexão que o Senhor trouxe aqui.
Que nós possamos no dia de hoje ver a Tua vontade, os Teus propósitos e planos. Que possamos ser um cooperador na obra do Senhor, Pai. Que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. Deus, eu quero te entregar também nesta hora a vida da Renata. Amanhã ela completa mais um ciclo de vida. Que o Senhor possa abençoá-la com toda sorte de bênção. A Renata é uma irmã muito amada que o Senhor me deu. Uma pessoa abençoada que está aqui sempre, Pai. Ela honra muito a minha vida. Eu quero honrá-la aqui também e agradecer ao Senhor pela vida dela. Que nesse próximo ciclo, Pai, que o Senhor possa mesmo instruí-la em sabedoria, em graça, em bondade. Que ela possa mesmo ser uma agente do céu, Pai. Que ela possa, com intrepidez e ousadia, anunciar o Teu reino, Pai. Que ela seja uma filha e uma flecha afiada na Tua mão. Que ela possa acertar o alvo que o Senhor tem para ela em nome de Jesus. Eu a abençoo com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu, Renatinha? Deus te abençoe. Cláudia, Deus te abençoe. Melhor decisão da sua vida. Se precisar de alguma coisa, você pode me chamar aqui. Pessoal, para aquelas que ainda não adquiriram, o planner devocional tá fofo. Eu enviei para algumas, né, que me mandaram a palavra-chave. Enviei o planner com 17 páginas. Porém, ele tem no planner completo para venda, ele tá R$19,90. Ele tem 183 páginas e ele tem o plano de leitura anual em ordem cronológica. Tem um bloquinho, uma parte de metas, tem... que mais? Tem as páginas todas bonitinhas para você colocar o seu devocional. É só imprimir. Eu posso te dar orientação também de como imprimir na gramatura correta para você fazer o seu devocional pro ano. Se você tiver letra pequenininha, pode ser que dure um ano. Eu não tenho letra pequena, para mim acho que dá uns 6 meses. Mas aí você imprime, ele tá R$19,90 e fofinho, gente. Eu ainda não consegui colocar ele na Hotmart. Então, se você quiser e tiver interesse, você me chama no WhatsApp e faz o Pix pra mim e eu te mando ele em PDF, tá bom? O que eu mandei era só um demonstrativo, ele só tem 17 páginas. O completo tem 183, tá bom? E esse é pago, gente. É isso. Um beijo. Se você tiver interesse, você me chama, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Você gostou, linda? Olha, a Linda já tem, Simone tem, Roberta tem, Gabriela tem, Luciana tem, Jaines tem. Quem mais? Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Ontem eu fiz minhas primeiras vendas. Fiquei muito feliz. Gastei bastante tempo produzindo. Eu produzi orando, falando com Deus que fosse algo que realmente as pessoas fossem aproveitar de uma forma especial, que toda vez que elas estivessem ali, algo que eu fiz como se fosse eu fazendo meu devocional, algo direcionado. Eu não coloquei tipo a aplicação do dia, não. Eu coloquei algo que realmente eu faço, sabe? O meu resumo, espaço para anotação extra que eu gosto de desenhar. Eu faço jejum, então eu coloco data de quando eu inicio o jejum, data de quando eu termino o jejum. Eu coloco o motivo do meu pedido de oração, quando eu termino a oração. Aqui, ó, pra vocês verem que não tô falando mentira, olha, eu coloco dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso colocar. Eu coloco assim, ó, meu jejum, ó. Data que eu iniciei, dia 3 de janeiro, 2024. Terminei. Tananã. O que eu vou ficar sem isso aqui? Tá vendo? Eu coloco. Ó. Dia 13/6/2024. Vou ficar sem chocolate. Orando 22 horas. Orando às 22 horas. Eu sempre coloco. Pra mim é pontual e eu gosto. Por isso que eu
Coloquei, tem espaço para anotar versículo. Eu uso, gente, aqui, ó, os versículos que eu gosto, tá vendo? Espaço para versículo. Sai aqui, ó. Então não é nada do que eu não uso, tá, gente? Não coloquei lá coisas aleatórias. São coisas que eu amo fazer. Amo fazer. Então ficou fofinho. Se você quiser, me chama no privado que eu te mando. Porque eu ainda não consegui colocar na Hotmart. O arquivo não carrega. E para carregar, ele tá pedindo para baixar muito a resolução. Aí não dá, porque vai perder qualidade. Tá bom? Aí assim que eu resolver, vai ficar na Hotmart também para poder vender. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Viu? Tchau, tchau.